estamos de volta ao programa Questões de Fé, depois de 3 sábados em que eu estive dando umas voltinhas pelo Canadá e agora estamos de volta. Hoje, dia 18 de julho, nós estamos ao vivo e amanhã, dia 19, domingo, às 20h30, reprise do nosso programa Questões de Fé, voltando sempre com a Evangelii Gaudium, da exortação apostólica do Papa Francisco. Olha, os que participarem do programa hoje vão receber 3 kits. Uma Bíblia, edição pastoral, vão receber assim, no final serão sorteados, né? Um Evangelii Gaudium, 2 livros, Eu, Francisco, do Frei Carlos Carreto, Lâmpadas no Caminho, do cardeal Dom Cláudio Umes. Esses livros são cortesias da Livraria Paulus. Eu estou trazendo também aqui um livro de poesias. Quem gosta de poesias? Do meu querido amigo, o senhor João Jiménez. Versos Velados. Versos Velados é um livro de poesia. Aliás, eu vou dar uma lidinha aqui numa poesia muito pequenininha. É importante quando a pessoa diz muito com poucas palavras, né? O título é Pena. Nesses tempos, a palavra perdeu para a imagem. Pena que imagens sejam etéreas e palavras eternas. Então, aqueles que quiserem o livro poderão participar do programa, serão sorteados no final. E aqueles que não forem sorteados poderão adquiri-lo na Livraria Leitura, lá da Pátio Savassi, aquele shopping. E também pelo site www.3ieditora.com.br. Tá aí o livro, depois nós vamos falar um pouco mais sobre ele, ler mais alguma poesia. Conosco no nosso programa, nós temos no segundo bloco uma atração musical, que são os músicos do Jazz Chord On. Parece jazz acordeon, né? Mas não é, Jazz Chord On. Você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, código de área 31, Belo Horizonte, pelo facebook.com/questões.defé, sem acento. Você pode ver o programa ao vivo pelo Twitter, @padrecândido2, e você pode participar agora também pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. No início do ano pelos bispos, Conferência Episcopal dos Bispos da Venezuela. Nós, os bispos da Venezuela, manifestamos firmemente nossa rejeição a toda violência, seja qual for sua origem e autores, pois ela produziu um saldo de 43 mortos e muitos feridos. Nós deploramos, sim, haver distinção de setores sociais ou políticos, sem distinção de setores sociais ou políticos. Nós denunciamos o uso excessivo da força na repressão dos protestos, assim como a detenção de milhares de pessoas, muitas delas ainda hoje na prisão, ou sujeitas a se apresentarem perante tribunais penais ou a outras medidas restritivas de liberdade, e manifestamos nossas condolências e solidariedade com as vítimas e suas famílias. Há abundantes denúncias de violações de direitos humanos, incluindo torturas aos detentos, que devem ser investigadas e punidos os culpados destes delitos. A esta situação se uniu nos últimos meses a angústia generalizada do povo pela crise econômica que sofremos.
pois o povo se vê submetido a dificuldades nunca vistas para ter acesso a artigos de primeira necessidade. Uma dívida externa gigantesca que compromete o futuro dos venezuelanos. Uma inflação descontrolada, a desvalorização da nossa moeda, o desabastecimento de produtos básicos tem gerado o empobrecimento crescente de amplos setores da população, particularmente daqueles que têm menos recursos econômicos. Esta crise cresce por causa da corrupção administrativa, por causa do centralismo, do confisco de recursos públicos, a recente baixa dos preços do petróleo e também pela ineficácia das medidas e dos planos que o governo federal da Venezuela está aplicando para enfrentá-la. Venezuela é um acréscimo meu. Também nos encontramos em uma situação de violência social cada vez pior. A linguagem ofensiva, a desqualificação sistemática a toda opinião contrária, incitam o fanatismo e a irracionalidade. A crise de insegurança pública é intolerável. A tudo isto se somam graves problemas no campo da saúde, como de epidemias virais não enfrentadas com eficiência, a carência de medicamentos, insumos e equipes médicas em todo o país. O maior problema e a causa desta crise geral, como temos assinalado em outras ocasiões, é a decisão do governo federal, entre parênteses, da Venezuela, e de outros órgãos do poder público de impor um sistema político-econômico marxista ou comunista. Este sistema é totalitário e centralizador. Estabelece o controle do Estado sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos e das instituições públicas e privadas. Ademais, atenta contra a liberdade e os direitos das pessoas e associações e tem conduzido à opressão e à ruína a todos os países onde ele foi aplicado. Esta decisão se evidencia, entre outras coisas, na multiplicação de leis, normativas e procedimentos que dificultam a ação do setor privado, incluindo aquelas organizações sem fins lucrativos que se dedicam a promover obras de benefício social. Para conseguir a harmonia, é necessário libertar os presos políticos e não utilizar o sistema judicial para amedrontar e neutralizar adversários políticos. A liberdade de expressão e a existência de meios de comunicação independentes devem ser respeitados. Queridos irmãos e irmãs, esta dramática análise que fazemos com dor nasce de nossa proximidade com o povo que sofre e da missão pastoral que nos impulsiona a sermos promotores da dignidade humana e da paz. Nós, bispos, nos sentimos solidários com aqueles que se sentem particularmente inquietos, aflitos e angustiados pela atual situação. Manifestamos nossa determinação e compromisso de renovação pessoal e comunitária na linha das exigências do Evangelho proclamadas pelo Papa Francisco e de continuar trabalhando para levar firme esperança e consolo de Deus
aos mais necessitados, na linha da opção preferencial pelos pobres. Com estes sentimentos e com grande afeto, imploramos sobre todos os habitantes da nossa querida pátria, entre parênteses, a Venezuela, as bênçãos de Deus e a maternal proteção de Maria Santíssima, a Virgem de Coromoto, patrona da Venezuela. Amém. Conferência Episcopal da Venezuela, não foi toda o comunicado, foram alguns trechos da comunicado, declaração que os bispos fizeram no início deste ano. Quem quiser poderá encontrar isso no Google, colocando Conferência Episcopal da Venezuela, o site da conferência tem este comunicado. Li isto exatamente porque é uma instituição séria e que mostra o que acontece naquele país, ao contrário de muitos que dizem o contrário. A leitura estava escrita em espanhol, por isso que houve algumas coisinhas assim na hora de fazer a tradução ao vivo. E você já faz parte, se você já não faz parte da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, você pode participar desta obra evangelizadora e com isso colabora com diversos trabalhos da nossa arquidiocese. E visitar o Santuário da Piedade em Caeté, lá no alto da serra, pode ser um grande programa de turismo. E você vai ver as melhorias e as novidades cada vez novas e renovadas para os turistas e peregrinos. Também a campanha Faço Parte é responsável pela construção da Catedral Cristo Rei, que terá muitas atividades, inclusive assistência social, cultura, uma grande sala de concertos e assim por diante. Você pode fazer parte desta rede catedral de comunicação católica. Sua doação de qualquer valor vai permitir que nós consigamos grandes realizações. Ligue para o telefone que está aí no seu monitor e faça parte. E nós voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco do Questões de Fé.